Bom dia novamente, meus queridos dos sétimos anos. Nós vamos então dar continuidade com a parte 3, com o reino plantae, dois grupos aí de plantas, briófitas e pteridófitas, resolvendo então o restante dos exercícios. Então, na página 105, questão de número 7. Na figura a seguir, escreva os nomes das estruturas que compõem uma briófita, lembrando então das briófitas, os musgos e as hepáticas. Para relembrar as aulas passadas, vou colocar então um lembretezinho aqui no cantinho. Vamos lá. Número 1. Este número 1, então, é representado como se fosse essa bolsa que está na parte superior aqui da planta, onde armazena os esporos. Então, essa estrutura é denominada de cápsula. O número 2, todas essas partezinhas pequenininhas, semelhante a folhas, porém bem mais primitivas, nós denominamos de filoide. O número 3, que é essa estrutura que está sustentando a planta, então aqui verticalmente, de onde saem os filoides, nós chamamos então de cauloide. E por último, a estrutura então de número 4, que vai estar fixando a planta ao solo e absorvendo água e nutrientes, nós chamamos então de rizoide. Então, portanto, nós temos a parte superior esporófito, que produz os esporos, e o gametófito, que vai estar produzindo os gametas, masculino e feminino. Na questão 8, que se localiza aqui na página 105, pede para a gente identificar a estrutura apontada nesta figura. Essa figura, então, representa, então, uma pteridófita. No nosso caso, nós temos aqui as samambaias. Vamos começar com a estrutura de número 1. Nós vamos pegar, então, essa folha aqui da samambaia e virando a parte de baixo dela, no verso dela, vários pontinhos marrons aqui, que nós denominamos aqui de soros, tá? Cada folha dessa aqui, que essa daqui é uma folha, é representada por partezinhas menores, denominadas então de folíolos. Então, aqui nós temos uma folha e cada partezinha dessa aqui vai ser um folíolo, que vai estar fazendo então a fotossíntese. Aqui nós temos de pequenininho no número 3 uma folha jovem. Essa folha jovem é denominada de báculo, que vai crescer, desenvolver e vai se tornar essa folha maior aqui da samambaia. Na estrutura de número 4, essa estrutura aqui horizontal, nós temos o caule, e esse caule da samambaia é denominado de rizoma. Saindo do caule aí de forma horizontal aí no solo, nós temos uma estrutura que vai estar absorvendo água e nutrientes no solo, além de fixar ela no solo. Nós chamamos então de raízes. Então aqui nós temos, para representar tudo isso, na letrinha A, nós temos a produção de esporos, nós vamos chamar então essa estrutura de esporófito, representando então a fase assexuada por estar produzindo os esporos. Na página 105, nós temos aqui a questão 9. Relacione o esquema apresentado com os eventos do ciclo de vida das briófitas e as suas estruturas. Então, a planta, de todos os grupos de plantas aí, as briófitas, representando pelos musgos e hepáticas, os mais simples, as mais simples plantas. Vamos começar, então, de novo, eu vou colocar aqui uma observação, uma colinha para a gente poder relembrar as aulas passadas. Vamos começar aqui com a estrutura de número 1 aqui embaixo, que eu já falei, serve para absorver água e nutrientes do solo. Nós chamamos então de rizoide. Depois nós vamos para o número 2, essa partezinha aqui da planta, onde saem os filoides e os cauloides. Nós temos então, vai estar produzindo os gametas, nós denominamos de gametófito. Aqui na partezinha aqui em cima, na parte 3, nós temos a produção aqui dos esporos aqui pela cápsula, ou seja, produzindo os esporos. No 3 nós temos o esporófito. No número 4, aqui embaixo, nós vamos ter o caminho que é feito do gameta masculino até o feminino, ou seja, o anterozoide indo até o gameta feminino, que é a oosfera. Obviamente, isso é feito com a ajuda da água. Agora, no número 5, nós vamos ter ele aqui, os anterozoides do gameta masculino indo fecundar o gameta feminino, que é a oosfera. Então, nós chamamos isso de fecundação. Vamos voltar aqui em cima no item 6 dessa cápsula, liberando os esporos, tá? Que é a fase assexuada. E aqui nós temos, então, na estrutura 7, depois de formar, então, depois de acontecer a fecundação, vai estar formando o zigoto. Então, esse zigoto vai se desenvolver e vai estar formando o embrião, que vai formar uma nova plantinha e começa todo o ciclo novamente da briófita. Portanto, nós vamos preencher aqui 1 para rizoide, então a gente vem e coloca o número 1, 2 aqui para gametófito e assim na sequência até chegar a formar, então, o zigoto aí no númerozinho 7. Então, preencham os parênteses abaixo. Na página 106, a questãozinha de número 10.
Baseando-se na ilustração a seguir, explique o ciclo reprodutivo das samambaias. Relembrando, está no grupo das pteridófitas. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui embaixo, tá? Com a planta aqui adulta, tá? E essa planta é denominada, essa partezinha dela é denominada de esporófito, que nós acabamos de ver a sua estrutura aí. Então, o esporófito, por quê? Porque ela vai estar produzindo os esporos, tá? Então, nós falamos que essa é a parte assexuada, então, da samambaia. Então, virando essa parte, essa folha, os folíolos, na parte de baixo dela, nós vamos ver vários pontinhos marrons, tá? Laranjas, eles vão ficando mais escuros quando desenvolve, e esses pontinhos nós chamamos de soro. Cada pontinho desse aqui, que é um soro, vai estar formando por vários esporângios. Os esporângios, quando estiver maduros, vão liberar, então, os esporos, que parecem esses grãozinhos de areia aqui. O esporo, quando ele cair no solo, ele vai germinar, tá? Obviamente, tem que ter água e nutrientes, ele vai germinar o esporo e vai desenvolver, formando essa estrutura que parece uma folhinha aqui em formato de coração, que nós denominamos de prótalo. Prótalo é a fase que nós conhecemos como gametófito, porque ele vai produzir os gametas. O gameta feminino, que é a oosfera, e o gameta masculino, que é o anterozoide. Quando o gameta masculino fecundar aqui, o gameta feminino vai ter que ter água para haver essa fecundação, para o gameta masculino chegar aqui até o feminino e vai estar formando a primeira célula que nós chamamos de zigoto. O zigoto vai desenvolver e vai estar formando o embrião. O embrião desenvolve e vai estar formando uma nova plantinha, então nós chamamos de esporófito jovem. Ele desenvolve e vai estar formando o esporófito e assim sucessivamente. Então, nós temos o ciclo reprodutivo dessa pteridófita, da samambaia. A forma que vocês vão escrever, explicar esse ciclo reprodutivo aqui, como pede na questãozinha, fica a critério de vocês, baseado nessa minha explicação que eu acabei de fazer, tá? Então, eu só vou deixar aqui embaixo um modelo, quem quiser seguir, ou pode seguir também pela essa minha explicação que eu acabei de fazer, tá? Tudo certo. Na questãozinha de número 11, leia o texto e analise a figura a seguir. Questãozinha 11 da página 106. Durante uma excursão promovida pela disciplina de biologia, um aluno coletou uma espécie com a seguinte descrição. Primeira descrição, qual que foi? Foi coletado em um ambiente úmido e sombreado. Número 2, a segunda descrição, estava formando um tapete verde sobre a superfície. Estrutura bem pequenininha. Número 3, a análise do espécime através de uma lupa demonstrou o aspecto conforme o esquema da figura a seguir. Com os dados descritos, verifica-se que o espécime é de quem? Então, vamos lá, nós temos a parte aqui de gametófito, porque vai estar produzindo os gametas masculino, anterozoide, feminino, oosfera, e a parte aqui de cima, denominada de esporófito, que vai estar produzindo aqui os esporos. Então, forma sexuada aqui embaixo e assexuada aqui em cima. Nós estamos falando, quando nos referimos a 3 estruturas únicas e exclusivas do grupo de plantas, as estruturas de plantas mais primitivas, filoide, cauloide e rizoide, nós estamos falando de quem? Do grupo das briófitas, as plantas mais simples. Podemos falar que seria um musgo ou uma hepática. Portanto, nós vamos marcar a letra A, musgo briófita, que é a única briófita que tem aqui no grupo dessas letras A, B, C e D. Não poderia ser um fungo, tá? Do reino fungi, não poderia ser uma alga, tá? São seres menos desenvolvidos, e nem poderia ser a pteridófita, a avenca, porque as pteridófitas possuem folhas, caules e raízes, porém só as briófitas têm filoide, cauloide e rizoide também. E agora nós vamos finalizar com a questãozinha de número 12, lá na página 107. Responda a questão com base nas afirmativas a seguir, acerca das características observadas nos musgos. Lembrando então que os musgos são as plantas mais simples que existem aí do reino Plantae, tá? Nós temos aí as briófitas. Então, frase de número 1. O que nós vamos ver? Vamos lá para baixo. Estão corretas aqui embaixo. Apenas as afirmativas. Então, vamos lá. Nós temos 4 frases. Primeira frase, frase de número 1. Apresentam mecanismos de reprodução que dispensam agentes polinizadores como os insetos. Ou seja, não são os insetos que vão fazer a polinização. É outro fator, por exemplo, que vai estar levando o gameta aqui masculino até o feminino. No caso, seria então a
água, então não precisa dos insetos. Então, por essa questão que dispensa os agentes, como os insetos, verdadeiro, quem faz é a água. Frase de número 2, são desprovidos, ou seja, não tem clorofila. Já está errado, porque toda planta tem o pigmento denominado de clorofila no cloroplasto. É isso que vai fazer com que a planta realize a fotossíntese. E ela também não se alimenta da decomposição de matéria orgânica, ela é autótrofa, ela faz fotossíntese na presença de luz solar, ela produz seu próprio alimento. Falso. Frase número 3. Apresenta um sistema vascular, vasos condutores de seiva, xilema e floema simples. Falso. Por quê? Porque é o único grupo que é avascular, sem xilema e floema, sem os vasos condutores de seiva. Mas eficiente, que permite uma rápida distribuição de nutrientes, ou seja, água e nutrientes são distribuídos rapidamente pelo xilema e floema? Não, eles nem têm, tá? É uma distribuição bem lenta, porque é de célula a célula, nós chamamos de osmose. A última frase de número 4, apresentam rizóides, ou seja, raízes não verdadeiras, por ser uma planta bem primitiva, que tem a função de fixar aqui embaixo, que segura a planta aqui no substrato, ou seja, no solo, tá? Então, essa estrutura também é verdadeira. Então, frases corretas, número 1 e 4. Eu vou marcar, então, a letra B. Ok, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tenham um excelente dia e até a próxima aula.